o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. A paz esteja contigo, meu amado, minha amada. Seja muito bem-vindo a esta mensagem que eu trago para a tua vida neste dia. Hoje é o 14º dia do propósito Orai Sem Cessar. 30 dias de jejum e oração que vão mudar a tua vida. Eu quero te falar hoje sobre a carta aos Filipenses. Os Filipenses, ele era uma igreja pobre, era uma igreja que não tinha muito recurso. E Paulo, em uma das suas prisões, agora em Roma, ele escreve uma carta a essa igreja que foi implantada por ele quando ele teve uma visão. Ele pensava em ir para a Ásia, ele queria pregar o evangelho na Ásia, e ele tem uma visão a qual um homem, num sonho, diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, ao invés de ir para a Ásia, ele vai para a Macedônia e ele começa ali, na sua segunda viagem missionária, a pregação do evangelho. E ele vai pregar nessa cidade chamada Filipos, e ali há uma conversão, há conversões ali. O Senhor faz uma grande obra naquela cidade e se converte ao evangelho uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Ali também acontece a libertação de uma moça que era possessa por um espírito de adivinhação. E isso vai render a Paulo, a libertação dessa moça vai render a Paulo uma prisão. E essa prisão de Paulo vai levar, eles vão ser chicoteados, Paulo e Silas, nessa prisão. E ali é uma passagem muito conhecida, muito pregada do Evangelho, onde eles vão adorar ao Senhor dentro dessa prisão. E todos os outros presos ficam prestando atenção como esses homens podem estar adorando depois de ter sido chicoteados, depois de estar presos, estar passando por essa situação injustamente, por ter libertado uma moça do espírito de adivinhação. Ele foi acusado, porque aqueles homens, aquela moça, ela pertencia, era escrava de alguns homens, autoridades da cidade que ganhavam dinheiro, gerava lucro para aqueles homens, aquela menina que adivinhava ali para as pessoas, né, sobre a vida delas, enfim, aquilo que as pessoas iam consultar ela, e as pessoas pagavam para ela. E esses homens recebiam, lucravam com essa menina, muitas pessoas iam ali procurar, e Paulo vai ali para libertar ela desse espírito maligno que possuía, e ele acaba sendo preso por isso, né? E nessa prisão ele vai louvar a Deus, adorar a Deus, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, quando eles cantavam e oravam ao Senhor, acontece um grande terremoto, e todos os presos são soltos, mas ninguém sai daquela prisão. E o carcereiro, que viu que a prisão tinha sido aberta, ele ia se matar, e de repente Paulo, ele diz: não tira a tua vida, porque nós estamos todos aqui, porque senão esse carcereiro ia ser acusado, né, de conspiração para soltar esses presos, e certamente ele seria morto. Então ele ia tirar sua própria vida, e Paulo diz para ele: não precisa fazer isso, porque nós estamos todos aqui. Porque aquele que caminha com Deus, ele conhece os propósitos de Deus. Ainda que a prisão estivesse aberta, Paulo sabia que havia um motivo pelo qual ele estava ali. E o motivo era a vida desse carcereiro. Esse carcereiro, depois de ver o ocorrido, ele ficou espantado. E ele também quis se salvar. Ele perguntou para Paulo: o que nós precisamos fazer para nos salvar? Então a Bíblia diz que esse carcereiro também é salvo, ele e a sua casa. E nessa cidade que aconteceram coisas excelentes, coisas extraordinárias, a igreja foi implantada ali. Era uma igreja com pouco recurso, não tinha muito recurso. E foi a igreja que mais ajudou Paulo. A igreja que menos tinha, porque é assim que Deus age no sobrenatural. Muitas vezes são as pessoas que com menos recurso que possuem, são as que mais vão ajudar as outras, sabe, de forma sobrenatural. Eu posso contar um testemunho aqui. Houve momentos de muita escassez, nós passamos por muita escassez, e em meio a provações da parte do Senhor, por causa do Evangelho, por amor ao Evangelho, e muitas vezes
Nós não falamos isso para nos gloriar nunca, tanto que a gente nunca comenta sobre isso, eu nunca comento, nem meu esposo, raramente a gente fala sobre isso. E porque a Bíblia diz que o que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. Mas muitas vezes nós ajudamos pessoas, ajudamos irmãos sem ter para nós. Muitas vezes nós tiramos tudo que a gente tinha para dar e muitas pessoas acreditavam que a gente estava dando porque tinha e não tinham ideia de que nós não tínhamos nada. E assim acontece na vida de muitos irmãos. Tem muitos irmãos que são solidários sem ter condições, mas tendo certeza de que o Deus que te chamou, talvez seja o teu caso, tu tenha ajudado as pessoas sem ter condições, mas tem certeza que o Deus que te chamou é o Deus que te supre em glória, segundo as suas riquezas, segundo as riquezas do céu, não segundo as tuas necessidades. Embora Ele saiba e Ele nos apresenta muitas vezes aquilo que nós temos necessidade, Ele é o Deus que nos supre com o maná, mas Ele também é o Deus que abre as janelas dos céus e manda em abundância. Ele manda para o dia a dia, mas Ele também manda em abundância. Então, Ele sabe o que nós precisamos e Ele também, há momentos, para cada tempo, existe um tempo preparado, para cada situação. E essa palavra veio no meu coração hoje, o Senhor trouxe uma confirmação, acordei com esse versículo, e aí quando eu abri a minha Bíblia, o app da Bíblia ali, o versículo que estava era esse mesmo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, vos suprirá em glória. E eu quero dizer para ti que o Senhor, Ele vai te suprir em glória, e o Senhor vai te surpreender, Ele nos surpreende a cada dia. É maravilhoso caminhar com o Senhor, porque Ele cuida de ti, Ele cuida da tua vida nos mínimos detalhes. Se tu não caminha com o Senhor ainda, eu te convido a conhecer este Deus que nos ensina que as coisas da terra são passageiras e que a nossa maior plantação não está aqui. A nossa maior plantação é sobre as coisas eternas. A gente planta aqui, a gente faz o bem aqui e isso acumula tesouros no céu. E o Senhor tem anotado todas as coisas que tu tem feito, todas as coisas onde tu tem plantado, onde tu tem depositado. Talvez muita gente não saiba, muita gente não tem ideia daquilo que tu já fez na obra do Senhor, muita gente não tem ideia daquilo que tu já plantou para Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele tem visto todo o teu amor e toda a tua dedicação, e eu tenho certeza que Ele vai te suprir em glória. E eu quero orar contigo nesse momento. Essa igreja, a igreja de Filipos, era a igreja que não tinha falta, eles não tinham falta. Deus supria tudo o que eles precisavam, porque eles tinham um coração generoso para dar. Eles eram abençoadores. Foi a igreja que mais abençoou Paulo. Outras igrejas tinham mais condições, e reclamavam, algumas igrejas reclamavam de Paulo, tanto que Paulo chegou a dizer que ele trabalhava para não ser pesado para a igreja. Ele podendo não trabalhar e ser sustentado pela igreja, pelo evangelho, ele fazia o contrário para não dar motivo para os irmãos falarem dele. Mas a igreja de Filipos entendeu a missão de Paulo e queria que ele se dedicasse apenas à pregação do evangelho. Por isso eles sustentaram Paulo durante um grande período, para que Paulo pudesse só pregar o evangelho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, nós queremos te agradecer porque até aqui a tua mão tem nos sustentado e o Senhor tem nos suprido, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nós necessitamos. É bem verdade, Pai, que há momentos, Senhor Jesus, que parece até que nós vamos perecer. Há momentos, Senhor Jesus, que até parece que nos falta tudo. Mas ainda que nós chegamos nos limites, Pai, ainda que talvez os armários dessa pessoa que está ouvindo estejam vazios, talvez ela olhe para os seus filhos e não tenha nada para dar para eles nesse momento, mas Tu és o Deus que nos supre em glória segundo as Tuas riquezas. E eu quero te pedir para que o Senhor venha abençoar, Pai, o teu filho, a tua filha. Abençoa este homem, abençoa esta mulher, Senhor, essa pessoa, meu Pai. Supre de toda necessidade, Senhor Jesus, todas as dificuldades que ele tem atravessado com a sua família. Que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, Pai, para o pai de família, Senhor Jesus, que está atravessando um momento difícil e não tem um emprego. Que o Senhor possa abrir, Senhor Jesus, portas, Pai, no negócio, na empresa. Talvez a empresa, Pai, esteja quase quebrando, esteja quase falindo, mas que o Senhor possa fazer uma grande reviravolta, Pai. Que o Senhor possa fazer uma grande surpresa, Senhor Jesus, e reavivar, Senhor, esta empresa, meu Pai.
Que o Senhor possa abençoar não só na área financeira, mas em todas as áreas da vida dessa pessoa. O Senhor venha suprir ela na saúde, Senhor Jesus, e em tudo aquilo que ela necessitar, Senhor. Abençoa ela, cobre ela com teu sangue, Senhor Jesus, com a tua bondade, com a tua misericórdia, meu Pai. Senhor, fortaleça ela nos relacionamentos, no casamento, Senhor, que ela venha prosperar no casamento, que ela venha prosperar, Senhor Jesus, com os filhos, meu Pai, no relacionamento com os filhos, em relacionamento com pessoas, com amigos, pessoas que o Senhor tem colocado no caminho dessa pessoa, meu Pai, que ela venha cumprir os propósitos do céu. Todas as coisas que o Senhor tem colocado nas mãos dela, essas coisas venham crescer, Senhor. Esses objetivos, propósitos, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no caminho dessa pessoa possa crescer, possa prosperar. Onde ela pisar a planta do pé, que o Senhor venha dar este lugar, meu Pai. Que o Senhor venha dar para ela conforme a tua palavra, meu Pai. Onde pisares a planta do vosso pé, esse lugar eu vou tenho dado, assim o Senhor disse para Josué, meu Pai. Que ela possa conquistar, que ela possa alcançar, Senhor Jesus, que ela possa superar todos os seus limites, andando contigo, na tua presença, conhecendo o teu poder, conhecendo, Pai, a tua grandeza, Senhor, tudo aquilo que o Senhor faz para quem caminha contigo e anda como a igreja de Filipos andou, Senhor, com generosidade, com bondade, com olhar de misericórdia, com entendimento, meu Pai. Que o Senhor venha também suprir entendimento, suprir inteligência e sabedoria. Abençoa, Pai, com sabedoria. Faz prosperar, Senhor, essa pessoa, essa serva, essa mulher, Senhor Jesus, essa mãe de família, Pai, que tem sustentado, Senhor, a casa, que tem se virado, Senhor Jesus, muitas vezes sozinha, carregando seus filhos, meu Pai, levantando cedo, levando para a escola, trabalhando, Senhor, cuidando da casa, cuidando da família e ainda trabalhando fora, Senhor Jesus. Muitas doentes, talvez, Pai, doentes do físico e da mente, Senhor, mas que Tu possas, Pai, nesse dia, Senhor, vir suprir em glória todas as necessidades, que o Senhor possa abrir portas grandes do céu, que o Senhor venha abrir as janelas do céu, Pai, e abençoar, Senhor, a necessidade do missionário para a Tua obra, Senhor, missionários que vêm clamando, Senhor, suplicando a Ti por portas, Pai, por recursos, Senhor, para continuar a obra, para fazer o trabalho com as crianças, o trabalho infantil da escola, da EBD infantil, Senhor Jesus, para dar alimento para as crianças, meu Pai, nesse lugar onde o Senhor tem plantado esse missionário, essa missionária, Senhor, essa família, meu Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, nesse dia, que o Senhor venha fazer surpresa, Senhor Jesus, para a igreja que já está fechando as portas, Pai. Aonde, Senhor Jesus, há um pastor que ora, Senhor Jesus, mas ele não vê resultado, ele não vê prosperidade nesta igreja. Que o Senhor venha surpreender este homem, meu Pai, que tem orado sozinho, que tem orado de forma solitária, que tem evangelizado sozinho, meu Pai. Que o Senhor venha levantar pessoas, venha prosperar ele, Senhor Jesus, em companhia para evangelizar, Senhor Jesus, aleluia, meu Pai, para fazer a Tua obra, para fazer, Senhor Jesus, segundo a Tua chamada na vida dele, na vida dela. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar o som para esse músico. Abençoa, meu Pai, o som, Senhor, e tudo aquilo que ele tem te pedido, meu Pai, para fazer também a Tua obra e todas as coisas do reino. Em nome de Jesus eu te peço assim e já te agradeço, tendo a certeza de que o Senhor é poderoso para nos suprir e para nos abençoar, como até aqui a Tua mão já tem nos sustentado e tem nos ajudado. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Deus abençoe a tua vida. Se tu foi tocado por essa palavra, compartilha com outras pessoas para que também possam ser abençoadas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.